Eu matei o homem que me abandonou naquela noite chuvosa de outono em Alfama, e o pior é que ele nem era meu pai de sangue, era só o fantasma que eu carregava há 2 décadas. O revólver ainda quente na minha mão, o cheiro de pólvora misturado ao vinho tinto derramado no chão de mármore rachado, e eu ri, um riso seco que ecoou pelas paredes do palacete em Sintra, porque finalmente, depois de 20 anos, o ciclo se quebrava. Mas a verdadeira vingança não foi o tiro, foi descobrir que o irmão que me salvou da rua era o único veneno que eu nunca soube como expelir. O ar de Lisboa naquela manhã de setembro era pesado, como se a cidade inteira soubesse o que eu ia fazer e conspirasse para me deter. Eu caminhava pela Rua Augusta, o sol batendo forte nas pedras do calçamento, refletindo nos óculos escuros que eu usava para esconder os olhos inchados de noites sem dormir. 20 anos. 20 anos desde que me largaram no orfanato de Santa Maria, uma caixa de concreto cinzento nos subúrbios de Oeiras, onde as freiras me olhavam como se eu fosse um erro de Deus. Eu tinha 5 anos, magro como um graveto, com os cabelos pretos desgrenhados e uma mochila que continha apenas um ursinho de pelúcia sem um olho. Ele vai voltar, meu amor, mentiu a última mulher que me abraçou, minha mãe, ou o que restava dela depois de uma overdose de heroína no quarto de um motel barato em Cascais. Mas ele não voltou. O pai que eu mal conhecia, o banqueiro de fato com mãos suaves e um relógio de ouro que brilhava como uma promessa falsa, desapareceu como fumaça de um cigarro apagado às pressas. Eu me lembro do cheiro do orfanato, desinfetante misturado a pão velho e lágrimas secas. As noites eram o pior, quando os outros meninos choravam baixinho nas camas de ferro, e eu ficava acordado, apertando o ursinho contra o peito, imaginando rostos que nunca vi. Sistema, eles chamavam aquilo. O sistema de proteção à infância, uma rede de burocracia que te engole e te cospe de volta como um número de arquivo. Eu era o caso 4723-B, um menino sem sobrenome, sem herança, sem nada além de uma raiva que crescia como erva daninha no peito. As freiras rezavam por mim, mas suas orações eram vazias como o estômago que rugia às 3 da manhã. Eu roubava pão da cozinha, brigava nos recreios poeirentos, e sonhava com o dia em que encontraria aquele homem, o pai que me trocou por uma vida de luxo em Belém, com jantares em restaurantes de estrelas Michelin e amantes que não faziam perguntas. Foi num dia de chuva torrencial, 3 meses depois do abandono, que ele apareceu. Não o pai, mas o irmão. O meio-irmão, como eu descobriria mais tarde. Ele entrou no orfanato como um raio de sol inesperado, alto e magro, com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que pareciam ver através da minha armadura de menino durão. Chamava-se Tomás, 25 anos, um advogado recém-formado na Universidade de Coimbra, com um terno cinza impecável e um sorriso que desarmava as freiras mais rígidas. Eu sou o irmão do seu pai, disse ele, ajoelhando-se ao meu nível, a voz baixa e firme como o som das ondas no mar da Ericeira. E vim para te levar para casa. Casa. Aquela palavra era um veneno doce para mim. Eu o encarei, desconfiado, os punhos cerrados nas calças remendadas. Porque agora? Porque ele. Mas Tomás não explicou, ele só estendeu a mão, e naquele toque, senti algo que não sentia há meses, calor humano. A adoção foi rápida, quase irreal. Papéis assinados em cartórios de Lisboa, visitas de assistentes sociais que cheiravam a perfume barato e café requentado. Tomás me levou para o seu apartamento encheado, um espaço pequeno mas elegante, com livros empilhados até o teto e vista para o castelo de São Jorge. Aqui é seguro, disse ele na primeira noite, enquanto eu devorava um prato de bacalhau à brás que ele preparou com mãos trêmulas. Eu comia em silêncio, os olhos fixos no chão de azulejos brancos, esperando a pegadinha. Mas não veio. Tomás se sentou à minha frente, uma taça de vinho tinto na mão, e começou a falar. Não de piedade, não de caridade, ele falou de família. Nosso pai. Ele errou, Diogo. Errou feio. Mas eu não vou deixar que isso te destrua. Diogo. Ele me deu um nome, um sobrenome, Diogo Mendes. Como se eu fosse parte dele, não um resíduo descartado. Os primeiros meses foram um equilíbrio precário. Eu acordava gritando de pesadelos, o ursinho esquecido na cama do orfanato, e Tomás aparecia na porta do quarto, a luz do corredor iluminando seu rosto cansado. Sonhei com ele me deixando de novo, murmurava eu, envergonhado. Ele se sentava na beira da cama, contava histórias de nossa infância compartilhada, ou o que ele imaginava que fosse. Lembra quando éramos miúdos e corríamos pela praia de Carcavelos? Você caía na areia e eu te puxava de pé.
Mentiras bonitas, mas elas colavam as rachaduras na minha alma. Tomás trabalhava longas horas no escritório de advocacia no Rossio, defendendo clientes ricos de fraudes fiscais, mas sempre voltava com um presente, um livro de Eça de Queiroz, uma bola de futebol velha, ou simplesmente tempo para jogar damas na varanda. Ele me matriculou numa escola particular em Benfica, onde os meninos usavam blazers e falavam de viagens à Madeira. Eu era o intruso, o adotado, sussurravam nos corredores. Mas Tomás me ensinou a ignorar. A vingança melhor é viver bem, Diogo. Deixa que eles se afoguem na própria mediocridade. Eu o admirava, é claro. Tomás era o herói que eu nunca tive, forte, mas vulnerável, justo, mas marcado por cicatrizes que ele escondia atrás de piadas sobre o fado e o vinho do Porto. Aos 10 anos, eu já sabia que ele não era de sangue, mas de escolha. Ele me salvou da rua, das brigas de gangues nos bairros de Loures, da fome que rói a alma antes do corpo. Mas havia algo nele que me inquietava, silêncios longos ao telefone, olhares distantes para o Tejo à noite, como se carregasse um segredo mais pesado que o meu. Por que o pai te odeia tanto? Perguntei uma vez, enquanto limpávamos o peixe para o jantar. Ele parou, a faca na mão, e sorriu torto. Não é ódio, Diogo. É medo. Medo de quem ele realmente é. Eu não entendi na época. Aos 10 anos, o mundo era preto e branco, heróis e vilões. Mas aos 25, quando tudo desabou, eu vi as nuances, e o cinza que nos engoliu a ambos. Aos 15, a raiva voltou com força. Eu descobri fotos no sótão do apartamento antigo, quando mudamos para uma casa maior em Cascais, imagens amareladas de uma família que nunca existiu. O pai, Ricardo Mendes, jovem e charmoso, com Tomás ao lado, um menino de olhos curiosos. E uma mulher, loira e risonha, que não era minha mãe. Quem é ela? Indaguei, o coração acelerado. Tomás pegou a foto das minhas mãos, dobrando-a com cuidado. A mãe do teu pai. Morreu cedo. Acidente de carro na A1. Mentira. Verdade. Eu não sabia. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu o vi chorar, lágrimas silenciosas no escuro da cozinha, enquanto lavava a louça. Eu me aproximei, hesitante, e pus a mão no seu ombro. Eu te odeio por me salvar, sussurrei, sem saber porquê. Ele riu, um riso amargo. Odeia-me todo o quanto quiseres, irmão. Mas não te odeies a ti mesmo. A escola terminou, veio à universidade em Lisboa, direito, como ele. Eu era bom, afiado como uma lâmina, debatendo em salas cheias de herdeiros de fortunas. Mas à noite, sozinho no quarto com vista para o Atlântico, eu planejava. Não vingança contra Tomás, nunca contra ele. Contra o pai. Ricardo Mendes, agora o magnata dos bancos em Porto, casado com uma socialite de 20 anos mais jovem, pai de filhas que dançavam balé em estúdios de elite. Eu o rastreava nas redes sociais, via as fotos de férias na Côte d'Azur, o sorriso falso que escondia a podridão. Um dia, prometia eu ao espelho, os olhos duros como o granito das falésias da costa vicentina. Tomás notava, é claro. Deixa o passado, Diogo. Constrói o teu futuro. Mas o futuro era uma ilusão, o passado era a corrente que me arrastava para o fundo. E então, aos 20, veio o primeiro golpe. Uma carta, anônima, chegada pelo correio, um envelope pardo com o selo de um advogado em Coimbra. Dentro, documentos, papéis de divórcio da minha mãe, assinados por Ricardo, datados de um mês antes do abandono. Irresponsável. Vício em substâncias. Incapaz de cuidar da criança. Palavras frias, como facas. E uma nota rabiscada, ele sabe onde estás. Cuidado. Meu estômago revirou. Tomás. Ele lera aquilo. Confrontava-o naquela noite, a carta tremendo na mão. Sabias? Ele negou, o rosto pálido sob a luz da lâmpada. Não, Diogo. Juro. Mas o dúvida plantou-se, uma semente venenosa. E dali em diante, cada gesto dele, um abraço apertado, um conselho sussurrado, parecia uma teia. Os anos seguintes foram uma dança perigosa entre gratidão e suspeita. Eu me formei, entrei no mesmo escritório de advocacia que Tomás, subindo rápido graças à minha mente afiada e à rede de contatos que ele me abriu.
Lisboa nos via como os irmãos Mendes, inseparáveis, almoços no Time Out Market, discussões acaloradas sobre política no Café à Brasileira, noites de fada em Alfama onde cantávamos Estranha Forma de Vida com vozes roucas de vinho. Mas por dentro, eu apodrecia. A carta era um verme na minha mente, roendo as memórias. Porque Ricardo me abandonara. Porque Tomás me salvara. Eram peças de um quebra-cabeça que eu montava nas madrugadas, páginas de arquivos judiciais espalhadas pelo chão do meu apartamento em Barro Alto. Eu comecei a investigar em segredo. Contratei um detetive particular, um homem grisalho chamado Vasco, ex-polícia de Mafra, que cheirava a tabaco e promessas quebradas. Custa caro, rapaz, disse ele no primeiro encontro, num bar escondido em Moraria. Mas se queres a verdade, eu desenterro. Eu paguei adiantado, o salário de associado júnior evaporando como névoa matinal. As semanas viraram um tormento de relatórios. Ricardo Mendes, nascido em 1965 numa família de armadores em Setúbal, casado aos 22 com Isabel, mãe de Tomás. Divorciado aos 28, após ela descobrir o caso com a minha mãe, uma dançarina de cabaré em Lisboa chamada Ana. Eu nasci do adultério, um bastardo indesejado. Mas o golpe veio aos 35 de Ricardo, um acidente de carro que matou Isabel. Não foi acidente, escreveu Vasco no relatório final, as letras tremendo na tela do meu laptop. Testemunhas viram o carro de Ricardo seguir o dela na A5. Freios sabotados. Ele pagou para encobrir. Meu mundo girou. Tomás, órfão aos 10 anos, criado por tias em Coimbra, odiava o pai. Ou era cúmplice. Confrontava Tomás num domingo de verão, na varanda da casa em Cascais, o mar agitado como minha fúria. Sabias da morte da tua mãe? Ele congelou, o copo de vinho quase caindo. O quê? Mostrei os relatórios, impressos em papel barato. Seus olhos verdes escureceram, como o céu antes da tempestade. Diogo. Ricardo é um monstro. Mas eu não sabia. Juro pela memória dela. Lágrimas, pela segunda vez. Eu quis acreditar, abracei-o como no orfanato, mas a semente crescera em raiz. E se Tomás me adotara por pena? Por culpa vicária? Ou pior, para me controlar, para me manter perto como um escudo contra o pai? A vingança começou devagar, um sussurro na alma. Eu sabotava pequenos negócios de Ricardo, vazava documentos fiscais para jornalistas do Público, anonimamente, vendo seu império de bancos em Porto tremer com investigações. Ele perdia clientes, ações caíam, mas sorria nas fotos, o rosto envelhecido mas ainda charmoso. Tomás notava minhas ausências, as noites em claro. Estás a mudar, irmão, disse ele uma vez, após um jantar de cataplana em Ericeira. Esta raiva vai-te consumir. Eu ri, amargo. Melhor consumir do que ser consumido. Ele balançou a cabeça, os cabelos grisalhos precoces brilhando à luz da fogueira na praia. Lembra-te, família não é sangue. É escolha. Palavras que ecoavam, mas não acalmavam. Aos 23, veio o amor, ou o que eu pensei ser. Sofia, uma pintora de 21, com cabelos ruivos como o outono no Douro e olhos que viam além das máscaras. Encontramo-la no ateliê em Lisboa Factory, cheirando a terbentina e sonhos. Ela pintava murais de azulejos quebrados, simbolizando Portugal fragmentado. Tu és como um fado vivo, disse ela na primeira noite, os dedos manchados de azul traçando meu peito nu. Fizemos amor no chão de cimento, o som das máquinas de algodão doce ao fundo, e pela primeira vez, a raiva adormeceu. Sofia me curava com toques suaves, conversas sobre Camões e o saudosismo, viagens de fim de semana a Óbidos, onde andávamos pelas muralhas de mão dada. Conta-me a tua história, pediu ela uma vez, deitada na relva do castelo. Eu contei tudo, o abandono, Tomás, a carta. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele te salvou, Diogo. Isso é amor puro. Amor. A palavra me aterrorizava. Mas o passado não perdoa. Sofia engravidou aos 6 meses de namoro, um teste de farmácia positivo que nos deixou rindo e chorando no banheiro minúsculo. Um filho, sussurrei, a mão na sua barriga ainda plana. Planejamos casamento simples em uma capela de Sintra, batismo no Tejo. Tomás foi o primeiro a saber, abraçando-me forte no escritório. Vais ser pai, irmão.
o melhor. Mas então, a sombra, Ricardo descobriu. Um telefonema anônimo, talvez do detetive que eu demitira. Ele apareceu na porta do ateliê de Sofia, um dia de março chuvoso, o casaco de casmera encharcado. Diogo Mendes. O bastardo do meu irmão. Suas palavras, cuspidas como veneno. Sofia, grávida de 4 meses, empalideceu. Quem é você? Ele riu, cruel. O teu sogro, querida. E este rapaz? Ele não é nada. Um erro que eu corrigi jogando fora. Ela não acreditou, é claro. Mas a dúvida rastejou, como uma serpente no Éden. Brigas começaram, porque não me contaste tudo. Eu contei. Gritos ecoavam no apartamento, o cheiro de tinta fresca misturado a lágrimas. Uma noite, após vinho demais, ela confessou: tenho medo, Diogo. Medo do que isso fará ao nosso filho. Eu a abracei, jurando proteção, mas no dia seguinte, ela se foi, para a casa dos pais em Aveiro, uma mala na mão e um bilhete: preciso de tempo. Ama-nos o suficiente para esperar. O vazio foi um abismo. Eu bebi, lutei em bares de cais do Sodré, onde marinheiros brigam por honra perdida. Tomás me encontrou uma madrugada, o rosto inchado de socos. Para, Diogo. Pela criança. Pela primeira vez, odiei de verdade. Tu causaste isso. Adotando-me, amaldiçoando-me. A perda do filho veio semanas depois, um aborto espontâneo, culpa dos stresses, disseram os médicos no Hospital de Santa Maria. Sofia culpou-me, ou a si mesma, ou ao destino. É melhor assim, murmurou ela no enterro simbólico na praia de Carcavelos, uma concha no lugar de caixão. Eu quebrei ali, ajoelhado na areia molhada, o mar lambendo meus pés como um lamento. Tomás estava ao lado, mão no ombro, mas eu a sacudi. Some-te. Tu e o teu salvamento. Ele se foi, olhos feridos, e eu mergulhei na escuridão. A vingança, agora, era tudo. Ricardo pagaria, não com dinheiro, mas com alma. O outono de 2024 trouxe ventos frios do norte, carregando o cheiro de castanhas assadas pelas ruas de Lisboa, mas para mim, era o prenúncio de uma tempestade pessoal. Eu me afundei no trabalho, casos de corrupção que me permitiam cavar mais fundo na sujeira de homens como Ricardo. No escritório, eu era o prodígio, Diogo Mendes, o advogado implacável que derrubava impérios com uma cláusula esquecida. Mas à noite, no apartamento vazio de Bairro Alto, eu planejava o fim. Vasco, o detetive, voltou à cena, desta vez, por amizade, não por dinheiro. O teu pai tem fraquezas, disse ele num café em Belém, o pastel de nata intocado na mesa. Uma amante em Porto, chantagem com sócios. E um segredo, ele matou a Isabel para casar com a tua mãe, mas ela descobriu e fugiu. Por isso o divórcio. As peças encaixavam, um mosaico sangrento. Tomás, crescido com tias devotas em Coimbra, idolatrara a mãe até os 10 anos. O acidente o deixara órfão, mas e se ele soubesse? Enfrentei de novo, desta vez no seu consultório no Rossio, após horas de expediente. A sala cheirava a couro velho e café forte. Sabias que ele a matou? Gritei, batendo na mesa de mogno. Tomás se levantou devagar, o rosto uma máscara de dor antiga. Suspeitava. Por isso te adotei, Diogo. Para te proteger dele. Para dar a Isabel um legado, um filho que ela teria amado. Verdade. Manipulação. Seus olhos imploravam crença, mas eu via sombras. Tu me usaste como arma, acusei. Ele negou, voz quebrada. Eu te amo como sangue, irmão. Mais que sangue. Sofia voltou, hesitante, no Natal gelado. Pensei no nosso futuro, disse ela na estação de Rossio, neve fina caindo como confetes brancos. Reconstruímos devagar, jantares caseiros de cozida à portuguesa, caminhadas pelo Parque Eduardo VII, onde os plátanos perdiam folhas como segredos. Ela pintava retratos meus, olhos intensos, boca tensa, e sussurrava: perdoa o passado, Diogo. Pelo amor. Eu tentava. Tomás aprovava, convidando-nos para a casa em Cascais, onde assávamos sardinha na brasa e cantávamos ranchos folclóricos. Mas a carta anônima voltara, outra,
desta vez com fotos de Tomás e Ricardo, jovens, abraçados num iate em Cascais. Ele te mente. O irmão ajudou no encobrimento. Meu coração gelou. Confrontos viraram rotina, explica. Ele chorava, falsificações, Diogo. Inveja do teu sucesso. A vingança ganhou forma concreta no verão de 2025. Eu orquestrei uma armadilha, vazamentos seletivos para a PGR, evidências plantadas de lavagem de dinheiro em contas offshore nas Ilhas Cayman. Ricardo perdeu o banco principal, ações despencaram como o sol no Tejo. Ele ligou pela primeira vez, voz trêmula no telefone, após anos de silêncio. Diogo. Filho. Para com isso. Podemos conversar. Eu ri, frio. Filho. Agora sou filho. Marquei o encontro num palacete decadente em Sintra, herança familiar que ele mantinha como troféu. Vem sozinho, avisei. Sofia implorou, não vás. É uma cilada. Mas a raiva era um fogo que me consumia. A noite do encontro foi de lua cheia, o ar denso com o perfume de jasmins selvagens. O palacete, com suas torres góticas e jardins labirínticos, parecia saído de um conto de Essa, assombrado por fantasmas de ambições frustradas. Ricardo esperava na sala de baile, iluminada por candelabros poeirentos, um copo de porto na mão. Velho agora, 60 anos, cabelos brancos, mas o relógio de ouro ainda brilhava no pulso. Senta-te, rapaz, disse, voz paternal falsa. Eu permaneci de pé, o revólver escondido no casaco, legal, licença de tiro ao alvo em Mafra. Porquê? Perguntei, e quando a pergunta de 20 anos? Ele suspirou, dramático. Tua mãe era um erro. Vício, loucura. E tu? Tu eras o lembrete. Mas Tomás insistiu na adoção. Ele sempre foi o fraco. Tomás. O nome me acertou como um soco. O que queres dizer? Ricardo sorriu, viperino. Ele te salvou para me punir. Sabia do acidente, da Isabel. Eu confessei a ele, bêbado, anos atrás. Ele planejou tudo, adotar-te, criar-te como irmão, para me atormentar com o que eu destruí. Mentira. Verdade. Meu mundo rachou. Provas. Ele tirou um envelope do bolso, cartas antigas, confissão manuscrita de Tomás. Eu te odeio, pai. Por mãe. Usarei o irmão para te quebrar. As palavras dançavam na página, tinta desbotada. Eu o encarei, o revólver agora na mão, o metal frio contra a palma suada. Mentiroso. Mas a dúvida era veneno puro. O tiro ecoou como um trovão, o peito dele explodindo em vermelho contra o mármore branco. Ele caiu devagar, olhos vidrados no lustre, borbulhando. Tomás. Ele te usou. Eu ri, histérico, o cheiro de sangue misturando-se ao vinho derramado. Vingança. Ou marionete. Saí pela noite de Sintra, o carro devorando curvas até Lisboa, a mente um turbilhão. Sofia esperava em casa, olhos ansiosos. Acabou. Eu a abracei, mentindo, sim. Mas o fantasma de Tomás, irmão, salvador, traidor, assombrava cada sombra. As semanas após o tiro foram um limbo de silêncio ensurdecedor. Lisboa acordava em tons de outono, folhas douradas varridas pelas ruas de Alfama, vendedores de castanhas gritando nas esquinas, mas eu vivia num casulo de paranoia. A polícia não veio, Ricardo era um homem de contatos, e eu limpara a cena com luvas e ácido, aprendendo truques de filmes no ir que Vasco me ensinara por brincadeira. Corpo desaparecido, crime invisível, dissera ele. Mas o peso era insuportável, o revólver escondido num cofre em Alcântara, as noites de insônia onde o rosto de Ricardo se misturava ao de Tomás. Sofia notava, é claro. Estás distante, murmurava ela na cama, os cabelos ruivos espalhados no travesseiro como chamas apagadas. Conta-me. Eu beijava sua testa, mentindo com toques. Só trabalho, amor. Casos complicados. Tomás ligou no dia seguinte ao crime, voz casual no telefone, jantamos. Cataplana em Cascais. Eu aceitei, o coração martelando. O restaurante à beira-mar cheirava a alho e marisco fresco, ondas quebrando na areia escura. Ele chegou atrasado,
terno amarrotado, olhos cansados. Ouvi sobre o Ricardo. Desapareceu. Estranho. Seu tom era neutro, mas eu via o cálculo por trás. Sim, estranho, respondi, espetando um garfo no polvo. Lembras das cartas que ele me mostrou? Confissão tua. Tomás piscou, o vinho parando a meio caminho da boca. Que cartas? Diogo, estás delirando. Mas sua mão tremia. Eu descrevi o envelope, as palavras, usarei o irmão para te quebrar. Ele empalideceu, como leite azedo. Falsificação. Ele me odiava por saber da Isabel. Eu te adotei por amor, não vingança. A dúvida era uma faca girando no estômago. Voltamos à casa dele em Cascais, o carro cortando a neblina costeira. Sofia ficara em Lisboa, pintando furiosamente. No escritório de Tomás, cercado de livros de lei e fotos nossas, eu aos 10, ele aos 30, abraçados na praia, ele abriu um cofre. Olha. Dentro, o original, uma carta de Ricardo, não de Tomás. Eu matei Isabel. Tomás sabe, mas cala por mim. O bastardo é o pagamento. Meu mundo inverteu. Então. Ele mentiu. Tomás assentiu, lágrimas escorrendo. Sempre mentiu. Eu te salvei porque eras inocente. Porque vi a mãe em ti, forte, apesar de tudo. O abraço que veio foi real, ossos contra ossos, o cheiro de colonia dele misturado a alívio. Mas a semente da traição não morria fácil. Sofia engravidou de novo, desta vez com gêmeos, notícia que nos uniu em júbilo no hospital de Cascais, ultrassant mostrando corações minúsculos batendo. Uma família de verdade, disse ela, beijando minha mão. Planejamos, casamento em abril, na igreja de São Roque, lua de mel no Algarve. Tomás seria padrinho, orgulhoso. Mas o passado sussurrava, e se Ricardo tivesse mais segredos? Vasco confirmou, o corpo. Enterrado num vinhedo em Douro. Amigos encobriram. Paz. Não. Raiva residual. A vingança verdadeira veio contra os cúmplices de Ricardo, sócios que sabiam do assassinato e calaram. Eu os derrubei um a um, processos por fraude, testemunhas compradas em Coimbra, manchetes no Diário de Notícias, escândalo bancário abala Porto. Tomás me ajudou, relutante, fornecendo dossiês antigos. Para a justiça, não para o ódio, advertia ele. Mas o ódio era meu combustível. Sofia, barriga crescendo, pintava murais de redenção, azulejos reconstruídos, simbolizando nós. Deixa ir, Diogo. Pelos bebés. Eu tentava, caminhando com ela pelo Tejo ao pôr do sol, mãos entrelaçadas, o castelo de Belém como sentinela. Então, o golpe final, uma visita de uma tia de Tomás, velha e frágil, de Coimbra. Ela chegou num táxi poeirento, cheirando a lavanda e luto. A verdade, disse na sala de estar, chá esfriando na mesa. Tomás sabia do adultério do pai antes da Isabel morrer. Ele planejou te adotar para expor Ricardo, mas o amor cresceu. Virou real. Provas, diários dela, entradas de 2005, Tomás chora pelo irmão bastardo. Quer salvá-lo para ferir o pai. Eu o confrontei na cozinha, diários na mão. Usado desde o início. Ele caiu de joelhos, rosto contorcido. Sim. Mas o amor. Mudou tudo. Tu és meu irmão, Diogo. Sangue ou não. O perdão foi um rio turbulento. Abracei-o, chorando pela primeira vez desde o orfanato, o sal das lágrimas misturando-se ao suor. Obrigado por me salvares. Mas a cicatriz ficava, vingança é um espelho quebrado, reflete pedaços de ti mesmo. O inverno de 2025 envolveu Portugal num manto de geada rara, até o sul sentindo o frio que mordia como arrependimentos não ditos. Sofia e eu nos mudamos para uma casa modesta em Oeiras, ironia do destino, perto do antigo orfanato, paredes brancas e quando risos de preparação para os gêmeos. Ela pintava o quarto de nursery com motivos do mar, ondas azuis, gaivotas brancas, um farol em cabo da roca simbolizando orientação. Aqui começa o nosso capítulo, dizia, a barriga redonda como uma lua cheia. Eu assentia, beijando a pele esticada, sentindo chutes minúsculos, promessas de vida além da dor.
Mas Tomás pairava como uma sombra benévola, visitas semanais com brinquedos de madeira feitos à mão em ateliê de marvila, conselhos sobre paternidade sussurrados como segredos de Estado. A gravidez avançava, e com ela, minhas inseguranças. Sonhos me acordavam, Ricardo se erguendo do túmulo no vinhedo do Douro, mãos ensanguentadas estendendo-se para os bebés. Eles são meus, sussurrava ele. Eu acordava suado, Sofia ao lado, murmurando, só um sonho. Mas não era. A vingança incompleta me roía, os cúmplices caíam, mas o legado de Ricardo, fortunas escondidas, influência em círculos de Lisboa, persistia. Vasco, agora amigo, trouxe o mapa final, contas secretas na Suíça. Basta um whistleblower. Eu hesitei. Sofia implorou, para. Somos livres. Mas liberdade era ilusão, o passado é um cão que morde os calcanhares. Tomás e eu reconstruímos, devagar. Fins de semana em Coimbra, visitando a universidade onde ele estudara, caminhando pelos jardins do Mondego, folhas caídas crocantes sob os pés. Lembras quando te ensinei a remar aqui, brincava ele, remando num barco alugado. Eu ria, pela primeira vez genuíno. Tu me ensinaste tudo, irmão. Ele contava histórias da mãe, Isabel, uma professora de literatura em Setúbal, que recitava Pessoa à noite. Ela teria-te adorado, Diogo. Via o fogo nos teus olhos. Fogo que agora queimava controlado, alimentado por amor, não ódio. Mas a tia velha morrera, deixando um testamento, mais diários, revelando que Tomás planejara confrontar Ricardo anos antes, mas o abandono meu acelerara. Tu foste o catalisador, escreveu ela. Catalisador de salvação ou destruição. O parto veio prematuro, numa noite de tempestade em março, trovões e quando como tiros distantes. No hospital de Santa Maria, o mesmo do aborto, Sofia gritou, suor e dor entrelaçados. Eu segurei sua mão, o mundo reduzido a contrações e monitores bipando. Tomás esperava na sala de visitas, rezando um terço que herdara da mãe. Força, irmão, murmurou quando entrei, exausto. Os gêmeos nasceram ao amanhecer, Ana, por minha mãe, e Ricardo, ironia cruel que Sofia insistira. Honra o nome, não o homem, disse ela, embalando-os nos braços. O cheiro de bebê, leite e pureza, dissolveu anos de amargura. Eu chorei no quarto, Tomás ao lado, os quatro de nós uma família tecida de fios partidos. Mas o passado contra-ataca. Uma carta chegou semanas depois, selo suíço, Ricardo deixou tudo para ti. Condições, esquece o crime. Dinheiro sujo, herança envenenada. Eu queimei-a na lareira de Oeiras, cinzas voando pela chaminé como fantasmas libertos. Tomás aconselhou, doa para caridade. Para órfãos como tu foste. Fizemos juntos, fundamos uma associação em Lisboa, rede de escolhas, ajudando crianças abandonadas com adoções rápidas e apoio psicológico. A imprensa nos elogiou, irmãos Mendes, de abandono à esperança, mas o custo era alto. Noites em claro com bebê chorando, Sofia exausta pintando menos, eu no escritório combatendo burocracia que lembrava o sistema. A crise veio no verão, Ana com febre alta, hospitalizações em Cascais. Sofia culpou o stress, tu ainda carregas ele, Diogo. O fantasma. Brigamos, pela primeira vez desde o retorno, pratos quebrados na cozinha, ecos de por que não paras? Tomás mediou, convidando-nos para um retiro em Évora, campos de sobreiros e vinho alentejano. Lá, sob estrelas vastas, confessei, matei-o. Pelo que nos fez. Ele não piscou, olhos refletindo fogueira. Eu sabia. Desde o cheiro de pólvora no teu casaco. Mas perdoo-te, porque te amo. O abraço foi catártico, lágrimas misturando-se ao orvalho. Somos livres agora, sussurrei. Sofia perdoou, pintando um mural na parede da nursery, nós quatro, de mãos dadas, o Tejo ao fundo. A vida normalizou, churrascos em família, Tomás ensinando os bebês a engatinhar na areia de Carcavelos. Mas o psicológico persiste, terapia em grupo para adotados, onde compartilho histórias, voz tremendo. O Salvador pode ser salvado, digo aos outros. E é verdade. O ciclo da vida em Portugal é como o Tejo, calmo na superfície, correntes profundas por baixo. 2 anos após os gêmeos, em 2027, a Rede de Escolhas florescia, centros em Lisboa,
Porto, Faro, salvando dezenas de crianças do sistema que me engolira. Eu e Tomás liderávamos palestras em escolas de Oeiras, onde eu contava minha história sem o tiro, só o abandono e o renascimento. Escolha é tudo, repetia, olhando para Ana e Ricardo brincando aos pés do palco, cabelos pretos como o meu, olhos verdes como o de Tomás. Sofia expunha pinturas nos centros, azulejos reconstruídos, simbolizando famílias tecidas de retalhos. Arte cura, dizia ela, vendendo originais para doadores ricos de Belém. Mas a vingança, ela evolui. Não mais balas, mas justiça sistémica. Descobrimos redes de corrupção em orfanatos, freiras compradas, crianças traficadas para adoções ilegais na Europa. Eu mergulhei, com Tomás ao lado, raios noturnos em documentos em Coimbra, testemunhas em Aveiro. Como Ricardo, murmurava eu, vendo padrões. Um sócio dele, vivo, confessou, ele financiava o silêncio. O julgamento em Lisboa foi um circo, flashes de câmaras no Tribunal da Relação, eu como procurador especial, voz firme acusando. Tomás testemunhou, olhos fixos nos jurados, pela minha mãe. Pelos meus irmãos. Condenações caíram como chuvas de verão, prisões, restituições, o sistema rachado. Sofia e eu crescemos juntos nisso. Após os gêmeos, veio mais uma menina, Isabel, nascida num outono dourado, chorando forte como o fado. A família era caos belo, noites de berços múltiplos, domingos de bifanas em Sintra, Tomás como avô honorário, contando histórias exageradas de aventuras em Moçambique, herança colonial que ele desconstruía com humor, o império caiu, mas o amor fica. Sofia pintava a família em telas grandes, expostas em galerias do Chiado, retratos de escolha, chamava. Críticos elogiavam, gaiola emocional, real como o cotidiano português. O confronto final com o passado veio inesperado. Um jovem, 18 anos, apareceu na porta do centro em Lisboa, sou filho de Ricardo. O último. Chamava-se Miguel, magro e desconfiado, olhos do pai mas alma limpa. Mãe morreu. Ele. Desapareceu. Eu o encarei, o revólver um eco distante. Entra. Contou, crescido em internatos de elite, ignorado pelo pai. Quero ajudar. Redimir. Tomás, ao meu lado, sorriu, bem-vindo à família, rapaz. Adotá-lo não foi plano, mas aconteceu, papéis assinados em cartório de Oeiras, onde tudo começara. Miguel se tornou voluntário, aprendendo direito comigo, pintando com Sofia. Irmão bastardo encontra bastardo, brincava ele, e ríamos, curando feridas coletivas. Aos 30, refleti no farol de Cabo da Roca, vento atlântico chicoteando o rosto. 20 anos desde o abandono, 10 desde o tiro. Tomás, agora grisalho, ao lado, salvamos-nos mutuamente, Diogo. Verdade. A vingança fora o caminho tortuoso para o perdão, meu, dele, do mundo. Sofia grávida de novo. Não, mas os filhos bastavam, correndo pela casa em Oeiras, gritando em português misturado a risos. O fim. Não há fim em drama da vida. Mas paz, sim, jantares de família no Tejo, fado suave ao fundo, vinho tinto fluindo como sangue perdoado. Eu levanto a taça, à escolha. Ao irmão que salvou. E bebemos, sob o sol poente de Lisboa, onde o passado afunda e o futuro emerge, luminoso como o amanhecer no Douro.